Amém. Quero falar sobre saindo do ciclo da ofensa, rompendo com o ciclo da ofensa. E eu quero que você abra comigo aí a palavra de Deus, 2 Coríntios 5:18. Amém? 2 Coríntios 5:18 diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, Senhor. Te agradecer, Deus, pela tua revelação, Pai amado, ao nosso coração, através da tua palavra, Deus, onde nós podemos conhecer a tua vontade, onde nós podemos conhecer, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Conhecer, Deus, a tua misericórdia, conhecer, Pai amado, a tua salvação. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja, Deus, dessa forma, Pai amado, cercando esse lugar, Santo Deus, com a tua presença. Cercando, Pai, com muralhas de fogo. Senhor, nós expulsamos daqui, Deus, todo espírito maligno que veio enviado das trevas, Pai, para roubar a tua palavra. Todo demônio, Senhor, que vem para impedir o entendimento do teu povo, todo espírito maligno que vem trazendo peso, trazendo, Senhor amado, dispersão nas mentes, que o Senhor esteja soprando para longe daqui toda nuvem de peso. Pai, eu te peço que todo o link, tudo aquilo que liga a mente dos teus filhos, Pai, a demônio, seja cortado agora, Senhor, pelos teus anjos. E que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor esteja levando cativo todo pensamento, Deus, a tua obediência, Pai. Todo pensamento cativo, Senhor, agora ao Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa derramar a tua palavra de forma clara, que possa encontrar o nosso coração, Pai. E que a resistência, Deus, espiritual e emocional sejam lançadas por terra, Senhor. E que o Senhor tenha livre acesso, Deus, ao nosso coração. Que o Senhor possa falar, Pai amado, ao nosso coração, para que o teu nome seja glorificado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós nos rendemos aos teus pés, nós nos humilhamos diante do Senhor, nós reconhecemos, Pai, a nossa total dependência do Senhor em todas as áreas da nossa vida, Deus, e te agradecemos, Pai, a tua paciência, te agradecemos a tua bondade, Deus, e a tua misericórdia, Pai, que se renovou sobre cada um de nós essa manhã. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Amém. Amém, queridos. Então hoje eu vou cutucar algumas coisinhas aí muito boas. Amém? Vamos falar sobre essa questão da ofensa. Uma coisa muito usada pelo diabo, uma arma muito usada por Satanás nesses últimos dias. E eu creio que durante toda a história da humanidade, Satanás tem trabalhado os corações, trabalhado os seres humanos para conseguir encontrar um lugar para que essa semente seja plantada e ele possa prender a vida de pessoas. A palavra de Deus diz aqui, onde nós lemos que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Primeira coisa que nós temos que entender é que tudo aquilo que nós fizermos para Deus está impregnado com a reconciliação. Se você tem um ministério, quantos têm um chamado de Deus aqui? Quantos têm um ministério? São poucos, hein, irmãos? Que falta de convicção. Quantos têm realmente um chamado da parte de Deus? Aumentou 5 mãos, mas é uma maravilha. Você que tem certeza que Deus te chamou para alguma coisa, saiba que o seu ministério está totalmente impregnado com a questão da reconciliação. Quando nós estamos fazendo algo verdadeiramente para Deus, as pessoas são tocadas de tal forma que elas têm que começar a entender que elas precisam primeiro se reconciliar com o Senhor. Por isso que o texto diz assim, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então a primeira coisa que Deus fez foi trabalhar a reconciliação do ser humano com Ele. E logo depois, querido, Ele diz assim, que o texto diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Agora para pensar sobre essa questão da palavra reconciliação. Para que tem esse re no começo? É porque é algo que foi quebrado. Só pode ser reconciliado algo que um dia foi conciliado. Só pode ter essa reconciliação algo que antes havia uma aliança. Você só pode reconciliar algo que um dia foi quebrado. Não tem como você reconciliar alguém que nunca foi amigo, que nunca foi
casado, que nunca foi nada. Você não tem como reconciliar com pessoas que você não conhece. Por isso que aqui é o desafio, querido. Por isso que a mensagem mais profunda que tem no Evangelho, ela está impregnada com o conceito de reconciliação. Porque quando nós olhamos para tudo que Deus sonhou para a humanidade, Ele faz algo que a humanidade não teria condições de fazer nunca, que é reconciliar consigo mesmo o ser humano. Nós saímos daquela condição de inimigos de Deus e partimos para a condição de amigo de Deus, não porque nós tivemos condições de pagar a nossa dívida, mas porque Deus nos proporcionou essa questão. Só que logo depois Ele lança um segundo desafio, que aí, meu irmão, aí é propriedade particular sua, que é a sua alma. Você tem um desafio de cuidar da sua alma. Nós temos falado muito sobre isso. E nós temos que entender isso, querido. Só pode ser reconciliado algo que foi quebrado. A gente só pode reconciliar com pessoas que nós um dia andamos, que nós um dia tivemos uma aliança. E Satanás, nesses últimos dias, a gente tem falado muito sobre isso lá em 2 Timóteo 3. 1 Timóteo 3 fala que nos últimos dias virão tempos difíceis, porque as pessoas seriam egoístas. E nós percebemos que o diabo tem trabalhado de uma forma muito profunda no nosso coração, para que sejamos realmente egoístas, e para que o nosso coração esteja totalmente preparado para receber as sementes de ofensas, de mágoas, de amargura, que muitas vezes nós vamos nos deparar durante na nossa caminhada com Cristo, durante a nossa história. Eu quero que você já comece a pensar, querido, hoje é noite de ceia. E a noite de ceia é um momento de nós estarmos pensando sobre essa questão, sobre a reconciliação. Como está o teu coração? O que tem dentro do teu coração hoje, querido? Quais são as pessoas que você tem carregado? Quais são as pessoas que estão em cima de você, assim, na sua vida, na sua mente, que você tem carregado nos seus ombros, por causa da questão da ofensa? Pessoas que um dia passaram pela sua vida e te machucaram. E é sobre isso que eu quero estar falando essa noite, porque isso é uma prisão. Isso é uma estratégia maligna para prender você e impedir que você cresça, que você possa romper no seu ministério. Porque a primeira coisa que você tem que entender é que se Deus te deu o ministério da reconciliação, ou seja, tudo o que você fizer deve partir para esse lado da reconciliação. A primeira coisa que você tem que saber é que você deve estar reconciliado. Primeiro com Deus, depois com aqueles que você precisa reconciliar. Não vou entrar no mérito, querido, se reconciliar. Você deve ser amigo de novo, você deve voltar a tudo aquilo que era antes. Eu não quero entrar nessa questão, porque isso é polêmico. Mas eu quero dizer para você que o seu coração deve estar limpo. Que a ofensa, ela deve ser curada. A mágoa da ofensa deve ser curada. A ferida da ofensa deve ser removida. Que diante de Deus você deve ter um coração lavado. Quando Deus olhar para você, quando Deus for sondar o teu coração, que Ele veja que realmente você tem o seu coração lavado pelo Senhor. E nós sabemos, queridos, que uma das coisas mais duras relacionadas à questão da ofensa é que só pode nos ofender aqueles que nós amamos. Uma pessoa que não te conhece, ela não pode te ofender. Ela pode tentar. Nós só ficamos ofendidos quando a coisa é de alguém que está perto. Nós só sentimos mesmo a pancada e a ferida da nossa alma. Ela só se abre realmente quando a coisa é por alguém que nós confiamos. E uma coisa interessante, você já parou para pensar? Que parece que quando nós éramos do mundo, a gente se ofendia com mais dificuldade. Não sei quantos já viveram isso, mas parece que as pessoas do mundo são mais tolerantes. Quando a gente se converte, parece que a gente vem e a gente aumenta o nosso padrão de expectativa. Quando você se converte, você entra na igreja e acha que as pessoas são perfeitas e elas devem ser tudo aquilo que a palavra de Deus diz que elas devem ser. E nós entramos acreditando nisso. E aí você descobre que é uma doce ilusão, uma triste ilusão, quando você começa a perceber que as pessoas que estão sentadas do seu lado são seres humanos como você é. E que muitas dessas pessoas, elas estão lutando da mesma forma, ou todas essas pessoas estão lutando da mesma forma que você está lutando hoje, para vencer os seus limites, para vencer os seus pecados, para vencer as suas dificuldades.